Dá uma olhada nisso daqui. Sabe o que é isso? Isso é consistência. Hoje eu vou te mostrar o que você precisa fazer para conseguir atingir a tão almejada consistência no day trade. Antes de mais nada, deixa eu te dizer o que é consistência para mim. Consistência é quando você pega uma sequência grande de operações, então ali 100, 200, 500, 1000 operações, e você vê o gráfico do resultado financeiro subindo de forma consistente por muitos meses e anos seguidos. Então, vamos ao que interessa. Como atingir a tão almejada consistência no day trade? Primeira coisa, se torne um especialista no mercado que você está operando. Estude o mercado. A maioria das pessoas querem partir diretamente para as estratégias e se preocupam somente com isso. Mas você precisa se tornar um especialista no ativo que você está operando. Quais são as regras de funcionamento do mercado que você está operando? Eu, no meu caso, opero dólar e mini dólar. E já teve muita operação que eu fiz em cima das regras de funcionamento desse mercado. Por exemplo, eu sei exatamente quais são as regras de formação do leilão de abertura. Então já teve muita operação que eu fiz tirando proveito da forma como aquele leilão se formou de abertura ali no mercado. Outro exemplo, quais os limites de oscilação do mercado que você está operando? Quais os horários importantes? Então, por exemplo, a título de exemplo, não se preocupa aqui com termos técnicos, o objetivo é que vocês peguem a ideia. No caso do dólar, eu sei exatamente os horários importantes. Então tem os horários de formação da Petax, o horário de ajuste, o horário de abertura, o horário de fechamento, o horário de encerramento das pessoas físicas sem margem para virar posicionado, os indicadores econômicos que impactam no dólar e quais os horários que eles são divulgados. Então, por saber exatamente esses horários importantes, tem muita operação que eu posso tirar proveito por estar ciente e saber que provavelmente pode aparecer alguma coisa significativa naquele momento e aí eu tiro proveito de uma oportunidade que foi gerada por alguma coisa que aconteceu naqueles horários importantes no mercado. Então conheçam as regras e conheçam os horários e as coisas que impactam no mercado que você está operando. Imagina quanta gente já não deve ter sido pega de surpresa, entrou numa operação e não sabia que estava para sair o payroll, que é um principal indicador do mercado, e aí sai o payroll, ela toma um stop grande contra e não soube nem o que aconteceu. Então você precisa saber o que é importante para aquele mercado, o que impacta no preço e estar presente para aquilo. No meu caso, por exemplo, é o contrário, eu tiro proveito do payroll. Já teve muita operação que eu fiz em cima do momento em que foi divulgado o número do payroll para pegar um movimento que está sendo causado pelo principal indicador que impacta no mercado de dólar. Outra coisa extremamente importante, quem são os participantes significativos daquele ativo? Como eles tomam decisão e como eles atuam enviando suas ordens no mercado? Nós, pessoas físicas, não temos poder de movimentar o mercado, nós não temos volume financeiro suficiente para isso. E como a gente depende de uma oscilação que terceiros estão causando no mercado, a gente precisa entender qual é a forma de atuação dos demais participantes para que a gente consiga tirar proveito do movimento que esses participantes, com volume financeiro significativo no mercado, que eles estão causando uma oscilação ali de preço, e aí a gente identifica e atua em cima da forma de atuação desses participantes, tirando proveito do movimento que eles estão causando no mercado. Então, estudem os participantes significativos do seu mercado, como que eles tomam decisão e como que eles atuam para identificar boas oportunidades e atuar em cima deles. Outra coisa que é surpreendentemente importante e quase ninguém fala sobre isso é a dinâmica do mercado, como que está a dinâmica naquele momento. Existem estratégias que funcionam melhor em alguns tipos de mercado e outras estratégias que funcionam melhor em outros tipos de mercado. Então o mercado está muito agressivo ou não? Ele está calmo ou está rápido? Ele está com uma amplitude de movimento alta ou baixa? Tem muitos lotes significativos no mercado ou não? Tudo isso é extremamente importante para a nossa tomada de decisão. E existem estratégias que funcionam melhor em alguns tipos de mercado e outras estratégias que funcionam melhor em outros tipos de mercado. E você precisa adaptar
a sua execução e as suas estratégias a esses tipos de mercado. Quer ver um exemplo? No caso de rompimento, funciona melhor em mercados mais agressivos, com os participantes enviando muitas ordens significativas para o mercado em um intervalo de tempo, mercado rápido, com amplitude de movimento mais agressivo, andando mais, enquanto escoras funcionam melhor em mercados mais calmos, mercados com muito lote na tela, posicionados com uma intenção de compra ou de venda, mercados que não está andando tanto, que não está tão rápido. Então, você conseguir adaptar as estratégias ao tipo de mercado que está naquele momento e a dinâmica daquele dia faz muita diferença na nossa tomada de decisão. Então, estude o seu ativo e as dinâmicas diferentes que esse ativo pode atuar, pode estar se movimentando ali naquele dia. Então, estude a dinâmica, porque isso faz uma diferença absurda na nossa assertividade e na hora de adaptar as nossas estratégias a cada dinâmica de mercado. Aí sim, depois que você souber as regras, os horários importantes, indicadores econômicos, participantes, forma de tomada de decisão e atuação, dinâmicas, velocidade, agressividade, tamanho de lotes, quando a gente souber tudo isso, aí sim a gente parte para as estratégias, porque é em cima dessas coisas que as estratégias vão sendo definidas. E aí você vai aprender estratégias que tenham lógica operacional, que tenham uma boa assertividade, mas principalmente como adaptar essas estratégias a todas essas coisas que a gente viu e como executar elas em cima dessas coisas, em cima das regras, dos participantes, dos horários, da dinâmica. Tudo isso vai fazer muita diferença na assertividade das suas operações. Tentar partir direto para as estratégias, sempre aprender essas coisas antes, é como atravessar uma avenida de olhos vendados. Pode dar certo, mas uma hora ou outra você vai ser atropelado e não vai saber nem de onde veio. Então você precisa conhecer o mercado, se tornar um especialista nele, para depois aprender as estratégias e como adaptar essas estratégias à dinâmica e às regras daquele mercado. Só assim você vai conseguir entender a fundo o que é o mercado e como se prevenir e estar alinhado com o mercado e não tomar pancadas sem que você saiba de onde está vindo e você saber exatamente a hora certa de entrar, a hora certa de sair e como adaptar a cada estratégia à dinâmica daquele dia. E aí você pega essas estratégias, claro, elas precisam ter lógica operacional, ter uma boa assertividade, como a gente viu, mas aí você vai começar a treinar. E aí, para isso, eu aconselho que você faça isso no simulador. Afinal, não faz sentido arriscar seu patrimônio, o seu dinheiro, sem que você já tenha atingido a consistência ali no simulador. E aí você vai ficar operando, executando as estratégias e o mais importante de tudo, fazendo revisão e análise das suas operações. Para isso, grave a sua tela, grave as operações que você está fazendo, anote cada uma das operações e para cada operação você faz revisão e análise daquela operação para ver tudo que está dando certo, tudo que está dando errado, o que precisa ser ajustado. Em um outro vídeo eu vou falar especificamente de como fazer revisão e análise, que por si só esse é um assunto extremamente importante e eu vou detalhar tudo que você precisa fazer para conseguir fazer uma boa revisão e análise das suas operações. Mas é isso que vai fazer você caminhar na direção da consistência. É impressionante como, quando a gente faz revisão e análise, a gente percebe um monte de coisa que a gente não tinha visto no mercado na hora que a gente estava operando. Você percebe os erros que você está cometendo, você percebe sinais claros que o mercado deu e que você não fez o que tinha que ser feito. Então você vai ali fazer a revisão e análise e ajustar o seu operacional para conseguir ir caminhando na direção da consistência, acertar cada vez mais, ajustar o seu operacional para aí sim atingir a consistência e ter bons resultados no simulador. E somente depois de ter bons resultados no simulador e ter atingido uma consistência, que aí sim você começa no dinheiro real, pequeno. Aqui o grande objetivo vai ser você lidar com controle emocional, tá lidando ali com dinheiro real. E aí você precisa conseguir manter a consistência no dinheiro real e fazer exatamente o que você estava fazendo no simulador. É totalmente diferente de operar no simulador e de operar na conta real.
tem muita gente que vai bem no simulador e no dinheiro real não consegue ir. Por que será? A forma de operar no simulador e o controle emocional é totalmente diferente de quando você vai para o dinheiro real. Na questão psicológica, interfere muito mais quando você está operando com dinheiro real. Então, por isso, você precisa começar pequeno, para acostumar o seu psicológico ali com um dinheiro pequeno, manter a consistência, fazer exatamente o que você estava fazendo no simulador. E aí, conforme você vai mantendo a consistência, você vai subindo o seu volume financeiro, seu tamanho de lotes para conseguir financeiros cada vez mais significativos, mas claro, sempre respeitando a sua gestão de risco e o seu degrau financeiro. Isso por si só também é um assunto extremamente importante. Em outro momento eu vou fazer um vídeo só sobre gestão de risco e degrau financeiro, porque eu acho que isso é extremamente importante e merece um vídeo totalmente dedicado a isso. Mas respeita a sua gestão de risco, respeita o seu degrau financeiro e vai crescendo o lote, volume financeiro aos poucos, de forma que você vai acostumando o seu psicológico àquele novo degrau, àquele novo volume, e aí, conforme vai mantendo a consistência e fazendo exatamente o que você estava fazendo antes no simulador, aí sim você vai crescendo os lotes para conseguir atingir um volume financeiro e resultados cada vez mais significativos. E esse é o caminho para se tornar um trader consistente. Então, siga esses ensinamentos, aprenda o mercado, aprenda as regras, os participantes, tudo que influencia, que impacta no preço, se torne um especialista no ativo que você está operando, depois foca nas estratégias e como adaptar essas estratégias à forma de atuação dos demais participantes significativos e a dinâmica que o mercado está naquele dia, para aí sim ir fazendo revisão e análise e conseguir atingir a consistência para poder migrar para o dinheiro real. É extremamente importante que vocês sigam esse caminho, foi assim que eu atingi a consistência e é assim que eu acredito que você também vai conseguir atingir a consistência no mercado. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, comenta quais assuntos você gostaria de ver, que eu vou fazer um vídeo especializado só sobre isso aqui no canal. E se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de novos conteúdos que forem sendo postados. E vamos que vamos, cada vez a mais traders no caminho da consistência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.